Boa noite, bem-vindos ao Medcast. E hoje a gente tem um especialista aqui, que é o especialista do especialista. Ele simplesmente é médico, fez 6 anos de medicina, depois ele fez mais 2 anos de cirurgia e depois mais 3 de cirurgia plástica. E atualmente ele está fazendo um fellow sobre... esqueci o nome. É um fellow em crânio maxilofacial. Um fellow em crânio maxilofacial. Ou seja, gente, o cara é literalmente um crânio. E hoje quem tá aqui é o Dr. Sabrage Otávio. Olá, pessoal, boa noite. Larissa, muitíssimo obrigado pelo convite, tá? Tô muito feliz por poder estar aqui, compartilhar um pouco da minha história dentro da cirurgia plástica, principalmente falar um pouco mais da parte reparadora, que por vezes ela é esquecida, né? Quando se fala de cirurgia plástica, a maioria das vezes as pessoas pensam que a cirurgia plástica é a questão da estética, que é o que é mais falado. Então, pela oportunidade para estar falando um pouco mais da parte reparadora da cirurgia plástica. Tá bom? Gente, é o seguinte, o Dr. Sabrage, ele me chamou muita atenção, porque ele é uma pessoa, assim, muito atípica, ele é tipo um ET no meio dos médicos. Primeiro porque, né, a gente passa um tratamento pra ele e ele segue à risca. E eu tenho que falar que geralmente os médicos são tudo tigre, né? Não segue direito tratamento, faz mais ou menos. Ah, não, esse aqui eu cuido depois, vou cuidar do outro. Então, assim, primeiro que ele já é um ET nessa parte, que ele faz tudo certinho. E segundo que, assim, na cirurgia plástica, o que a maioria visa é estética, né? Porque dá muita grana. E aí ele foi para um lado totalmente diferente, um lado mais humanizado, um lado mais acolhedor, que é da reparação, né? Que nem todo mundo vê essa parte e é extremamente importante. Então, eu já sei de algumas pessoas que fizeram aquelas rinoplastias de seringa, né? Com alguns profissionais. Rinomodelação que a gente rinomodelação. fala, né? E aquilo lá causa uma necrose, né? Que é o apodrecimento da cartilagem. Né? Fala um pouquinho mais. É possível reconstruir um nariz desse? Sim, assim, a gente tem um grande problema hoje em dia relacionado a isso, porque vários profissionais hoje, e algumas pessoas inclusive que não são profissionais e não têm um estudo específico para fazer tal coisa, tem feito a questão não só da rinomodelação, a parte realmente de fazer preenchimentos, fazer procedimentos estéticos, cosmiátricos, e muitas vezes tem alguns problemas em virtude da vascularização, tá, da face, e muitos pacientes, inclusive, não só pacientes, acabam nos procurando, né, posteriormente, por conta dessa questão do sofrimento. Por vezes, não só sofrimento, tá? Às vezes, a questão a face realmente fica inestética devido a um preenchimento, às vezes, que foi feito de uma forma irregular. E a gente tenta, dentro do possível, realmente estruturar essa face novamente. Tá? O nariz é possível de ser reconstruído, tá? E pega por algumas cartilagem da onde? Eu vi já gente que pega cartilagem da orelha ou até do próprio externo, né? O externo é esse osso que tem aqui no meio do nosso tórax que junta as nossas costelas, né? Isso. Na verdade, a gente não usa o externo, a gente usa a cartilagem da costela. A gente faz uma retirada de cartilagem da costela. A gente pode usar a cartilagem da orelha, da concha da orelha, tá? Mas a preferência, na maioria das vezes, dependendo da quantidade de cartilagem que é necessária para estruturar novamente esse nariz, é necessário que seja retirado realmente uma cartilagem costal, para que nós tenhamos bastante cartilagem à disposição, disponível, para poder estar fazendo essa reconstrução do nariz. E aqui fica sem cartilagem, ela cresce de novo, igual regenera, igual o fígado ou não? A gente não tem problema em ficar sem parte da cartilagem nessa região, não, tá? Isso aí não tem o menor problema para os pacientes. Ah, legal. E também não fica, assim, uma cicatriz horrorosa? A cicatriz fica filiforme, um fininho, bem fininho. Filiforme é tipo... É como se fosse um pequeno corte, uma linha, realmente, tá, bem discreta, que normalmente fica. Uma outra coisa, assim, que eu queria te falar, essa semana eu tava conversando com uma outra médica. Sim. Que ela pegou lá no hospital que a gente trabalha, em comum, ela pegou um paciente que teve uma parotidite, ou seja, uma cachumba, porque a médica... O que acontece? Aqui tem as glândulas parótidas, né? E aí, quando essa parótida inflama, que a gente tem a cachumba. Sim.
né? Então, o que que acontece? Foi fazer o procedimento e aí teve uma perfuração dessa glândula. E aí ela teve uma, a gente chama de parotidite química, né? Sim. Porque foi por erro de procedimento. Então, assim, não é só ficar com a face assimétrica, né? Que é tipo torta. Uhum. Não é só pegar um vasinho e fazer um sangramento. Sim. Não é só a paralisia, mas tem uma centena de coisas, Inúmeras né? coisas, isso. Isso relacionado aos procedimentos cosmiátricos, né, que nem eu estou lhe falando, fora as outras coisas, assim, procedimentos cirúrgicos propriamente dito da face, que podem, dependendo do que for, trazer também algum transtorno e é necessário, às vezes, a reconstrução. Por exemplo, uma pálpebra que foi retirado o excesso de pele, esse paciente pode fazer exposição do olho, pode evoluir, às vezes, com um sofrimento da córnea. Então, a gente precisa de reconstruir essa pálpebra para que o paciente tenha a possibilidade de estar fechando novamente essa pálpebra, entre outros vários procedimentos que a gente pode estar fazendo na face para fazer essa reconstrução. Nossa, agora eu lembrei, tem o primo do marido da minha prima. Tá. Ele, ele fez, ele tinha o olho assim um pouquinho caído e atrapalhava, ele é jovem, né? E chegava até a atrapalhar a visão dele mesmo. Nem Sim, era sim. tipo por estética, porque essa pele ficava sobrepondo, fazendo um peso e ele não estava, né, conseguindo enxergar direito. E aí ele fez, né, essa cirurgia, né, que é para tirar um pouquinho dessa pele para o olho ficar mais aberto. Isso. Só que abriu demais. E é isso que acontece. Quando a gente não fecha o olho ele não lubrifica, né? Isso, então ele fica, resseca e aí pode gerar um sofrimento realmente da córnea. Isso que você está dando exemplo é pálpebra superior, mas tem também na pálpebra inferior. Enfim, tem inúmeras coisas que realmente podem ser reconstruídas na face, né? A gente pode, inclusive, nos pacientes que têm malformação, nesses casos são pacientes que não tinham nenhuma alteração. E a reconstrução e a transformação, digamos assim, da parte funcional, uma melhoria da parte funcional de muitos dos pacientes que têm uma malformação congênita. Isso, né, a craniomaxilofacial engloba isso, tá? Além dos pacientes que tiveram trauma em face, que nós precisamos reconstruir essas faces que foram debilitadas às vezes por um trauma, malformações dentofaciais, enfim, essas malformações, a cirurgia craniomaxilofacial, né, a cirurgia plástica craniomaxilofacial, ela entra com o intuito de trazer uma estética para a face, mas mais do que a estética, trazer uma nova funcionalidade para a face. Por exemplo, o lábio leporino, né? Isso. Os pacientes com lábio leporino, a gente tem os pacientes com lábio, tem os pacientes que também têm alteração do palato, que é o céu da boca. O céu da boca aberto, comunicando com o nariz. Isso. E aí, por exemplo, uma criança que nasce com esse tipo de alteração, quando ela é completa, né, que pega a junção, pega o lábio, pega o palato, uma criança que tem dificuldade para amamentação por conta dessa comunicação da cavidade da boca com o nariz. Vai tomar o leite, ele pode ir pro pulmão, né, dar pneumonias. A questão, inclusive, de a comunicação com a cavidade nasal, a questão de processos infecciosos recorrentes. Essa criança depois, no desenvolvimento da fala, vai ter alguma dificuldade. Então, assim, o intuito dessa cirurgia, ela é uma cirurgia corretiva, que para os pais, inclusive, essa foi uma das coisas que me fez tomar, inclusive, ver com outros olhos a cirurgia plástica, principalmente a parte da craniomaxilofacial. Lembro quando foi o meu primeiro dia do estágio nas crianças fissuradas, e aí diante de uma professora que é para mim uma referência dentro da cirurgia craniomaxilofacial, a Clarice Abreu, eu lembro que ela falou assim: olha, vocês vão ver o choro da mãe diante da entrega dessa criança, e aí depois da cirurgia, o choro da mãe, quando nós entregarmos essa criança, é um choro diferente, realmente. Porque a mãe, ela não consegue visualizar aquela questão tão funcional, por vezes, ela vê a questão estética, né? Sim. E ela se preocupa, por vezes, assim, com a sociabilização daquela criança quando estiver mais velha, diante dos outros colegas na escola, às vezes por preconceito de vizinho, da família, enfim. Porque assim, eu lembro que quando eu era criança, né, eu tenho uma pintinha vermelha, bem vermelha, né, na perna. E aí, hoje em dia, assim, conforme eu fui gatinhando, ela foi raspando, assim, hoje em dia não tem nada. Mas aí eu era criança, bebê, né? Aí eles falaram assim, nossa, tão bonitinha, pena que veio com esse defeito. E era um defeito, assim, gente, mínimo, uma pinta estranha na perna, né? Uma pinta desse tamanho. E a minha mãe, assim, ficava super triste, ficava super chateada, assim, como assim? Vai falar que meu filho é defeituoso?
Sim. sabe? Então isso dói, isso machuca, né, a mãe? Não, machuca muito a mãe e às vezes existe até realmente não só, ainda não houve né, esse transtorno para a mãe, mas ela já cria um preconceito de como ela vai encarar a sociedade diante daquilo. Então, assim, nós estamos falando, por exemplo, da fissura de lábio e palato, que são os pacientes fissurados, mas a gente tem, por exemplo, os pacientes que têm malformação congênita da face, crianças que, por exemplo, nasceram, que são sindrômicas, que existem algumas síndromes, por vezes também elas são taxadas, essa criança tem algum déficit cognitivo, são síndromes que têm uma alteração da morfologia da face, da parte óssea, enfim, mas é uma criança que tem um cognitivo preservado e até para poder enfrentar isso na sociedade, às vezes elas têm essa dificuldade, sabe? O cognitivo quer dizer o desenvolvimento do cérebro, né? Isso, o desenvolvimento. Por exemplo, tem mesmo a filha da Ticiane Pinheiros, ela nasceu com uma alteração de face, só que o cognitivo dela, né, o desempenho mental dela é absolutamente normal. Isso. E eu lembro que na época, né, que ela nasceu, a mídia caiu em cima, falando que ela era uma criança atípica, que ela ia ter atraso. E aí os pais massivamente falando, não, gente, ela tá tudo bem. Essa foi o não fechamento, né, parece, do crânio. Na verdade, ela é portadora de uma síndrome chamada, uma crâniofacie estenose, que a gente chama, tá? É a síndrome de Cruzon. E é uma síndrome na qual a criança tem uma alteração, na verdade, as suturas, que são aquelas conhecidas às vezes como moleiras, né? Moleira, né? Isso, aquela moleira que a criança tem na cabeça, que normalmente as mães ficam preocupadas, cabeça mole, vamos tomar cuidado. Essa moleira, na verdade, ela tem um tempo para ela ficar endurecida como um osso. E aí, nessas crianças com crâniofacie estenose ou crânioestenose, essa moleira ela fica endurecida, ela tem, realmente ela endurece, digamos assim, de uma forma mais precoce. E esse endurecimento ele impede que o cérebro faça uma expansão, que ele cresça de uma forma favorável. E a calota craniana ela vai se moldando conforme esse crescimento necessário do encéfalo, porque ele está um pouco preso. E aí começa, não além disso também a questão do terço médio da face, que a gente tem uma também malformação ali no desenvolvimento relacionado a tudo isso. E essa criança fica realmente com uma alteração facial, mas não tem um cognitivo alterado. Por vezes essas crianças têm um aumento da pressão intracraniana, né? Dentro do cérebro. Porque o cérebro está crescendo fica e preso ali dentro. E o coco, né? A calota está pequena. Então Isso. tem que descomprimir em alguns casos. Normalmente essas crianças são submetidas a uma descompressão, tá? Que a gente faz uma cirurgia nessas crianças para poder fazer. Existem inúmeras técnicas, enfim, para poder fazer essa permissão com que o encéfalo dessa criança possa crescer de uma forma favorável. E aí, além dessa cirurgia, posteriormente, por conta dessas alterações faciais, existem outras cirurgias que serão feitas posteriormente para poder trazer uma melhora funcional, porque às vezes essas crianças têm dificuldade no respirar, porque a região do terço médio da face, onde fica o nariz, a região da maxila, ela às vezes fica retraída, fica um pouco posteriorizada, então o queixo fica para dentro. O queixo, na verdade, essa região maxilar fica um pouco para dentro, tá? Então, assim, essa criança às vezes pode ter dificuldade às vezes para respirar, algumas outras alterações que precisam de ser corrigidas para que ela tenha não só uma face, digamos, bonita, uma face esteticamente agradável, mas que seja uma face funcional, porque ela conseguindo respirar, para que ela consiga ter a respiração, inclusive favorecer a melhor formação das estruturas ósseas e o desenvolvimento das estruturas ósseas da face. Legal. E assim, a gente estava falando da estética, mas assim, você também faz a estética, né? Como a gente estava conversando anteriormente. Sim. E também a estética não é tão fútil assim. Tem pessoas que são complexadas por N motivos. Por exemplo, eu mesmo já citei que eu sempre fui uma criança bochechuda. Então, assim, cara, eu odiava que todo mundo vinha e falava, ai, que lindo, e pegava na minha bochecha. E aí me chamava de bochechão, de fofão, de Kiko. Eu começava a chorar, o pessoal fazia assim, arr. Eu odiava, eu queria morrer. Então, assim, por muitas vezes eu não queria tirar foto quando eu era adolescente, porque, eu sou bochechudo, eu vou ficar com o rosto grande, não quero tirar foto, ficava ali se escondendo.
também, assim, na socialização, às vezes as pessoas estavam olhando para mim e falavam, ai, será que tá reparando na minha bochecha? Então, assim, tem essa questão que, ó, lógico, precisa ser trabalhada em terapia também, né? Pra gente se aceitar. Mas só que tem essa questão no estético, que quando você trabalha também o psique e você melhora o que está te incomodando, isso influencia positivamente na vida, assim, de uma tal forma, né? Por exemplo, eu não tirava foto, eu ficava com vergonha de falar em vídeo, só que, assim, eu gosto de falar. Eu falo até sozinha. Entendeu? E aí eu queria falar assim pro mundo, gente, olha, isso aqui é saúde, olha, isso aqui pode ser uma doença, só que esse complexo me impedia muito, né? Então, assim como aconteceu comigo, deve acontecer com N pessoas. E fazer uma cirurgia estética ou um procedimento estético, isso dá muita autoconfiança, melhora desempenho emocional, as pessoas, assim, melhoram a vida amorosa, afetiva, a relação com ela mesmo, né? Aí, como fica mais feliz, distribui menos mau humor pelo mundo, não é mais ou menos por aí? Sim, não, por aí. Assim, por vezes eles são taxados como procedimentos estéticos, mas às vezes são reparadores, né? Reparador por quê? Vai ser uma reparação pro ego da pessoa, uma reparação para que ela possa realmente se sentir melhor, para poder estar enfrentando a sociedade, conseguir se sociabilizar. Isso é comum, extremamente comum, tá? Não só com as cirurgias de face, mas também nas cirurgias corporais, tá? E assim, com certeza você não foi a primeira e não vai ser a última pessoa que passou por isso. Mas assim, o que é muito, muito importante, assim, o que mais me ajudou, porque assim, quando eu tinha, sei lá, acho que 19 anos, né, eu fiz uma lipo e aí falei, eu quero que limpa a papada. Aí lipei a papada, né, lá atrás. Aí depois que eu me formei, meu primeiro dinheiro tava naquela onda de fazer bichectomia. Que eu sei, hoje em dia que eu sei que não pode, né, e tudo mais. Aí eu falei, não, eu vou fazer. E eu até namorava na época, ele falava, não faz, não, eu gosto. E eu achava que ele tava, tipo, meio que caçoando de mim, ou querendo me sabotar, sabe? Aí eu fui lá no profissional, fiz. E aí, nossa, sabe quando você fica se olhando, assim, você fala, nossa, como eu tô linda, nossa, como eu tô isso. E você fica se achando, né? Claro, depois engordei, né? E assim, mas enfim. Mas assim, o que mais me ajudou nisso foi terapia. Sim. Porque, assim, me aceitar, falar assim, tá tudo bem. Não, e assim, isso é importantíssimo, tá? Porque, por vezes, o paciente, ele cria uma expectativa em cima do procedimento e aquilo, por vezes, é uma expectativa que é irreal. Irreal dentro do que ele espera, dentro do que a gente pode entregar para o paciente. Então, assim, ele tem que entrar ciente e muito consciente do que ele vai estar fazendo, do que vai ser feito. Porque dependendo do procedimento cirúrgico, ele pode ser irreversível. Né? Por exemplo, no caso da bichectomia, não é que não pode ser feito, mas... hoje em dia não é mais indicado, né? Na verdade, a gente gosta muito de preservar a bola de bichar para, às vezes, alguma reconstrução facial. Usá-la para um retalho, às vezes para uma projeção de zigoma, para alguma outra coisa quando realmente ela é necessária, entendeu? Então, assim, a bola de bichar é uma bola de gordura que fica dentro da bochecha, né? E que eu tirei. E que eu tirei, me ferrei. Se eu precisar reconstruir, vou ter que tirar a gordura do flanco aqui da banha. Mas, enfim, e aí que eu tirei. Na época, tava uma febre, né? E eu falei, gente, é a minha solução, eu vou tirar. Só que hoje em dia a gente já vê que ela é super importante para a sustentação do osso, né? Quando for ficando mais velho, a gente perde um pouco a gordura, né? Na verdade, a gente tem absorção óssea com o passar dos anos, né? A face ela vai tendo uma alteração morfológica, digamos assim. A gente tem absorção da parte óssea, essa gordura, né, da face, ela vai sendo absorvida e aí a gente começa a ter como se fosse realmente a face desmanchando, desabando, derretendo. Isso aí. E aí a bola de bichar, ela tem uma importância, né, que ela, vamos dizer assim, ela retarda um pouco essa questão do desabamento da face. Me ferrei. Não. Existem outras formas da gente aqueles fios que coloca, assim, fio de PDO, o que você acha deles pra, tipo, levantar? Isso é uma opção, realmente, tá? Pra poder estar fazendo um lifting da face. E não fica aquele arame incomodando, assim, não? Isso realmente não fica, tá? São procedimentos... considerado um procedimento cosmiátrico, ele é feito até em consultório.
Só que o paciente tem que ter muita ciência desse procedimento, porque ele pode trazer, às vezes, uma fibrose, um endurecimento dos tecidos da face. E se, por exemplo, no futuro, essa paciente tiver o desejo de fazer uma ritidoplastia, a ritidoplastia é a cirurgia plástica da face. Ela fica assim. Não tanto assim. A gente faz com bastante cautela para que não fique dessa forma. Mas, assim, isso pode trazer uma dificuldade no futuro para que a gente faça os devidos cortes a gente chama de dissecção, né? Dos tecidos para poder estruturar esses tecidos moles da face, tal como trazer a pele. E aí aquele endurecimento pode nos trazer essa dificuldade. Então, assim, tem que pensar muito, realmente. Não só esse tipo de procedimento, qualquer procedimento a ser realizado na face, ele tem que ser muito pensado antes de ser tomada a decisão. Cara, a decisão não, de ter sido feita. O rosto é o cartão de visita, né? Isso aí, é o cartão de visita. Uma outra coisa que eu queria falar com você é sobre a feminilização facial. Sim. Né? Porque hoje em dia a gente vê que mais do que antigamente a gente pensava Roberta Close, Rogéria, Nani People, que hoje é super atual também, né? Não tinha muito essa questão da transição de gênero, era algo meio velado e tudo mais. E hoje a gente tem todo o recurso, né? Então, me conta assim, como que faz, assim, né? Tira até o gogó, né? Que eu sei. A gente chama de pomo de Adão. Né? Pomo de Adão. Então, assim, os pacientes que foram submetidos à redesignação de gênero, que a gente fala, eles já fazem normalmente um acompanhamento, tá? Fazem um acompanhamento psicológico, fazem um acompanhamento endocrinológico, e isso é extremamente necessário. Por quê? Inclusive, quando fazem um acompanhamento com o endocrinologista, fazem ingestão e aplicação de determinados hormônios, quando você cessa o hormônio, você pode haver uma regressão. Agora, quando você faz uma cirurgia dessa, por exemplo, de feminização da face, é irreversível. Tá? Então, até mesmo a cirurgia de redesignação de gênero. Então, isso tem que ser uma coisa muito bem pensada. O paciente já tem que ter uma vivência, tem que estar muito certo daquilo que ele quer fazer. E com relação ao procedimento propriamente dito, tem a feminização e a masculinização também da face. Né? Então, assim, o intuito é realmente transformar o que é feminino em masculino, o que é masculino em feminino. Então, vamos dizer, por exemplo, na feminização da face, vou falar um pouco de cima para baixo. Né? Então, o homem ele tem realmente a distância, digamos assim, o couro cabeludo é implantado mais alto. Então, para transformar com a face uma feição mais feminina, normalmente a gente faz a cirurgia, às vezes, para descer um pouco porque o homem geralmente tem aquela entrada, né? Isso. Por exemplo, igual vamos chamar de careca? Vou, né? As minhas entradas, igual a sua entrada. Ela tem um C, né? E aí o meu aqui, ele já é menos curvado, né? Então, às vezes pode até fazer um pouquinho de implante capilar isso e também pode fazer, não só o implante. Normalmente a gente traz essa linha frontal, ela coloca um pouco mais baixa, para parecer que a implantação do cabelo é mais baixa. E nessas áreas onde são áreas de calvície, porque isso é comum no homem, às vezes por questão androgênica, e faz-se às vezes realmente o implante capilar. A região frontal, né, a bolsa frontal no homem ela é mais evidente do que na mulher, então a gente às vezes pode fazer um desgaste dessa região. Aí raspa aqui, né, para ele, porque se você olhar de lado, o homem ele tem um abaulamento, então a gente raspa, né? Isso. A questão do supercílio, né, das sobrancelhas, a mulher normalmente ela é mais arqueada do que no homem, então a gente faz também uma modelagem disso, modelagem periorbitária, às vezes pode ser que a gente faça até uma remodelagem óssea para poder transformar. Mentira, isso eu não sabia, não. Pode ser feito. A região do zigoma, aqui na feminização da face, por vezes a gente pode usar até algumas... são próteses de polietileno poroso para fazer maior projeção, enxertia de gordura. É a maçã do rosto. Tá? Enxertia de gordura nessa região, enxertia de gordura nos lábios. O nariz, a angulação da ponta do nariz no homem é diferente da mulher, então a gente mexe talvez nessa angulação. Caraca. O dorso do nariz pode ser mexido. Aqui tá? em cima, o dorso. Isso aqui, o dorso do nariz. A distância, né, que a gente chama de columela, do nariz até o lábio também, isso determina se o rosto ele é mais masculino ou feminino. Então, para transformar na face mais feminina, a gente diminui esse tamanho, né, entre a distância... Do bigode. Essa distância, tá? A gente pode fazer desgaste, inclusive, do mento,
para transformar ele, porque o queixo no homem ele é mais quadrado, ele é mais projetado, então a gente faz um desgaste desse queixo para transformar isso numa face um pouco mais Mas feminina. a pessoa não fica toda esburacada, cheia de... Não. São feitas... Tira o rosto assim e fica, tipo, pelado de pé. As incisões são feitas em locais estratégicos para poder realmente a gente ficar mais discreto possível, tá? Então, assim, o couro cabeludo ela é feita na região bem da linha capilar, para poder fazer essas alterações da região. Então, acessando essa região, a gente consegue acessar a região frontal. Uma incisão subciliar, né, que é na pálpebra inferior, nós conseguimos acessar a região do terço médio da face. E aí pode haver a necessidade, às vezes, de uma incisão, na maioria das vezes, por dentro da boca, na região superior, para acessar o nariz, por dentro da boca para acessar o queixo, por dentro da boca para acessar os ângulos da mandíbula, que no homem são mais quadrados, e para transformar a face mais feminina, a gente faz um desgaste. E as cicatrizes ficam realmente um pouco mais escondidas, né? Nossa, que legal. E o engraçado é que você tava falando, aí eu tava assim, não sei o que, eu tava aqui, ó. Igual quando a gente vê alguém passando batom, a gente fica assim também, né? Me fala uma coisa, e do gogó? Isso aí também. Na feminização da face, a gente faz a retirada dessa cartilagem para que a pessoa não tenha mais aquele que a gente chama de pomo de Adão. Tá? Então, assim, são cirurgias, são várias cirurgias, vários procedimentos. Por vezes não são realizados de uma só vez. É porque o tempo cirúrgico é muito fica grande. Alargado. Então, assim, o paciente ele se submete a maior risco. Quanto maior o tempo cirúrgico, maior risco para o paciente. E aí, realmente, conforme a demanda. E aí, por vezes, é optado pela escolha. Não, vamos definir primeiro essa região, vamos fazer isso que te incomoda um pouco mais, ser definido junto ao paciente. Um paciente que está preparado psicologicamente para ser submetido a esse tipo de procedimento cirúrgico. Sim, eu vi até assim, a maioria das pessoas, isso eu estava lendo uma pesquisa, a maioria das pessoas que por vezes se arrependeram foram de mulheres, nascidas mulheres que fizeram a transição para homem e aí se arrependeram porque elas achavam-se que o mundo era machista e que o mundo era mais fácil para homem, né, por assim se dizer. E aí viram que, na verdade, não era isso, que estava buscando, se arrependeram. E aí, depois, para voltar, né, aí reimplantou mama, laser, porque tinha feito... Para fazer a depilação, a depilação, né? E tudo mais. E tem consequências, né? Inclusive metabólicas, que pode ter trombose, aumentar o risco aí de câncer, né? Então, você enfatizar essa questão, olha, tem que estar com acompanhamento psicológico em dia, tudo certinho. Você não faz assim do nada. Não, até porque a sociedade, a gente tem algumas diretrizes, por exemplo, inclusive a cirurgia de redesignação do sexo, ela tem algumas diretrizes que são determinadas pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, por exemplo, para que esse paciente possa ser submetido ao procedimento cirúrgico. Então, assim, para ele fazer a cirurgia, não é simplesmente chegar e vou fazer a cirurgia. Né, é necessário um acompanhamento, tem um tempo de acompanhamento, aquele paciente já tem que ter a vivência dentro daquele, digamos assim, do sexo ao qual ele está desejando digamos, transformar. Ele tem que ter a vivência mútua, às vezes, para o casal, se já tem um parceiro ou uma parceira, se aquilo é comum para ele, se aquilo vai trazer transtorno para o relacionamento. Então, assim, tem toda uma coisa por detrás do que simplesmente só chegar e fazer o procedimento. Uma equipe multidisciplinar, né? Uma equipe multidisciplinar e vários, que eu te falando, existe um protocolo que tem que ser seguido para que esses procedimentos possam ser realizados. Inclusive, o processo de pós-cirúrgico, né? Com fisioterapia, por exemplo, drenagem aí da face. Como que é feito isso? Você tem alguém... Porque, assim, lá atrás, quando eu fiz a lipo, eu tinha que fazer sessões de fisioterapia. Isso. O que acontece? Todos os procedimentos cirúrgicos, eles têm um pós-operatório, tá? Na cirurgia plástica reparadora, isso também é comum. O paciente ele tem que tomar alguns cuidados no pós-operatório. E as cirurgias da face, principalmente as cirurgias reparadoras da face, demandam muito cuidado. Alguma delas, assim, a questão da mastigação, a questão, às vezes, da inclusão da mordida. Então, a gente precisa de uma equipe multidisciplinar, tá? Tipo, Assim, dentista, a gente precisa às vezes precisa de aparelho. De bucomaxilofacial, a gente precisa de um
psicólogo, a gente precisa de fonoaudiólogo, tá? Então, assim, a gente precisa de inúmeros profissionais juntos, voltados para o pós-operatório daquele paciente. Então, assim, no pós-operatório imediato, às vezes um fisioterapeuta, um enfermeiro, tá? Então, assim, para os devidos cuidados, o paciente tem que, eu estou te falando, dependendo da cirurgia, o paciente não vai poder, às vezes, mastigar, o paciente, por conta do edema, ele vai ter, às vezes, alguma limitação. Então, Edema assim, é um inchaço. são necessários, às vezes, que sejam realizados compressas. A gente gosta muito de compressas de chá de camomila, porque o chá de camomila tem uma ação anti-inflamatória por conta do azuleno, e ele gelado diminui esse inchaço. Não pode haver exposição ao sol, não pode haver exposição ao calor, porque isso pode piorar, pode favorecer sangramento se fizer esforço. Então, assim, vários cuidados precisam de ser tomados nesse pós-operatório para que o paciente também tenha um bom resultado, um resultado dentro daquilo que foi programado. Para não ter perigos também na cicatrização, como que chama? Queloide. Isso, o queloide é assim, não só com relação a perigo, mas às vezes, não é às vezes, digamos, são pacientes que às vezes têm a pele de uma coloração, são mais morenos, digamos assim, tem maior probabilidade ou maior carregamento genético mesmo para a formação de queloide. Existem algumas áreas no corpo que isso pode ser mais comum, mas a gente faz a cirurgia, faz tudo para tentar prevenir. Só que isso, por vezes, mesmo as coisas sendo feitas da melhor forma, o paciente pode evoluir com queloide. E me fala uma coisa, por exemplo, eu tenho propensão a queloide. Qualquer corte que eu fizer pode sair a queloide? Ou, vamos supor, me cortei aqui hoje e formou uma queloide. Quer dizer que se eu me cortar amanhã vai formar outra queloide ou pode ser que não apareça? Na verdade, a formação do queloide pode acontecer, que não estou te falando, tem pessoas que têm maior predisposição, mas existem algumas áreas onde eles são mais comuns. Então não é porque eu tive uma vez que sempre eu vou ter. Então assim, e na maioria das vezes eles estão relacionados à tensão da borda da ferida. Então, ou seja, um lugar que está tracionando muito pode ter uma maior probabilidade também de formação do queloide, tá? Por exemplo, a região do externo, como você havia dito anteriormente. Uma região que a gente tem maior probabilidade, se você fizer alguma cirurgia, tirar uma pinta nessa região, é mais comum que às vezes possa ter a formação de um queloide nessa região. E mesmo assim, com a formação do queloide, tem alguns tratamentos injetáveis? Existem tratamentos que são injetáveis e existem, por vezes, a ressecção do queloide para deixar a cicatriz mais estética, digamos assim, né? E se o paciente ele tem recorrência de queloide, essas coisas, a gente às vezes associa ao que a gente chama de beta-terapia, tá? Para poder realmente minimizar a formação de um novo queloide naquela região. Entendi, legal. E você estava me falando da questão da fisioterapia. Você tem uma fisioterapeuta que te ajuda? Na verdade, eu tenho uma fisioterapeuta em casa, a minha esposa, ela é fisioterapeuta, tá? E a gente tem novidade que tá por vir aí, tá? Mas ela que realmente... filho? É nenê? Não é filho nem nenê. Eu digo profissionalmente mesmo, tá? Porque ela vai estar diretamente ligada a mim com os pacientes no pós-operatório, cuidando dos pacientes, me ajudando nessa questão realmente. E tem algumas terapias que a gente fala assim na linguagem médica que tipo, seria adjuvante, né? Para adicionar. Por exemplo, alguns tem aqueles com Sculptra, alguns laser, algumas coisas que pode ser feito em clínica por uma equipe multidisciplinar e isso melhora, assim, eleva o nível, né? Do tratamento, da questão estética, né? Isso. Na verdade, são associações de procedimentos, né? A associação desses procedimentos, por vezes associadas não só à cirurgia propriamente dita, faz com que nós tenhamos um êxito muito maior no resultado a ser entregue para o paciente. Então, assim, hoje em dia, os pacientes têm procurado muito mais esses procedimentos e alguns desses procedimentos e também a cosmiatria, tá? Uso de bioestimulador de colágeno, uso precoce, né? Como prevenção, por exemplo, do Botox. Isso minimiza a questão cirúrgica de por exemplo, uma cirurgia da face, uma cirurgia estética da face, que antes era feita de uma forma nos pacientes com uma idade anterior, digamos, mais novos. Hoje em dia isso tem sido postergado por conta desses procedimentos cosmiátricos. Ah, legal. Bom, eu sei que você
trabalha muito, você atende lá, ele é meu vizinho de consultório, que ele atende lá na Faria Lima. Você também opera em alguns hospitais, mas a gente estava conversando, vou dar assim, só um cheiro de spoiler aí, que você vai começar a ministrar alguns cursos, e aí essas terapias, tanto para médicos quanto para não médicos, né? Tanto ali na parte. Porque assim, você tem uma especialização que ela é bem além da especialização habitual, né? O especialista do especialista. Eu falo que isso que é a beleza de São Paulo, né? Porque lá em algumas cidades, né, do interior, você tem, assim, um infectologista, você tem o cirurgião plástico, você tem o otorrino. Você tem o ortopedista. Aqui em São Paulo é o ortopedista de mão direita, o ortopedista de mão esquerda, o ortopedista de joelho. Aí tem o plástico, que é especialista em mama, o plástico, que é especialista em face, o plástico, que é especialista em contorno corporal. Aí tem a infectologista, que, por exemplo, no meu caso, que sou especialista em sistema imunológico, estou me especializando em sistema imunológico. Tem um outro que é medicina do viajante, Sim. tem um outro que é neuroinfectologista. Então, a gente tem aí uma gama, né? E aí, você vai começar a divulgar essas informações, né? Na verdade, assim, o intuito de tudo isso é porque, assim, Larissa, por exemplo, a cirurgia plástica, como eu havia dito, ela é muito vista pela parte estética, tá? Então, se a parte reparadora, por vezes, você fala, o cirurgião plástico, não, ele é o cara que vai fazer a minha cirurgia estética. Não. Então, assim, a parte reparadora, foi os primórdios da cirurgia plástica foram com a cirurgia reparadora. Isso é, por vezes, esquecido. E aí, agora, quando a gente fala da crânio maxilofacial, principalmente, às vezes até os colegas médicos não sabem da existência dessa especialidade. Sim. E, por vezes, a confundem com a bucomaxilo, que é a especialidade odontológica. Então, assim, o intuito disso é realmente a gente poder difundir um pouco mais das informações, difundir um pouco mais desse conhecimento, tá? Mas, enfim, são cenas para os próximos capítulos. Eu falo assim, eu não tenho nenhum problema, graças a Deus, infectológico nem imunológico. Tudo que eu estudo não tem que morrer em mim. Sim. Cara, eu tenho que passar isso, né? Eu tenho que dar uma contribuição aí de informação para o mundo, né? O que eu estou descobrindo é tão legal, é tão bom, é tão reparador, né? E pode evitar tantas coisas no mundo que eu tenho que passar, que é mais ou menos essa sua linha aí de pensamento. Isso aí. E a sua esposa, ela, além de ser fisioterapeuta, mãe e sua esposa, ela também tem um outro negócio, né? Ela tem uma empresa de papelaria personalizada. Ela faz muita coisa para festinha infantil, festas infantis, personalização de... Como que ela chama? Mariana Melo. Mariana, um beijo, já te vi. Porque vocês namoram desde a faculdade. Eu estava na faculdade, na metade da faculdade. Eu vi foto de ela já vocês. era formada na época. Olha só. Aproveitando, né, da bichinha que era formada. Certeza que ela que pagava as cervejadas. Você falou assim, sou estudante, tô dura ainda, você já é Não, formada. isso aí é verdade. Então, aí o que acontece? Ela, além de tudo isso, né, ela também tem essa papelaria. E aí ela faz também receituário, cartão, né, para médico. Ela faz várias coisas, assim, lembrancinhas, enfim, coisas do tipo, né, não só para médico, para todo tipo de público, né. Receituário, cartão. Aí ela faz também, eu tava vendo umas lembrancinhas agora, assim, vamos supor, agora Páscoa. Aquelas caixinhas com bombonzinho pra gente dar, tipo, bonitinho, né? Toda essa parte. Tem arroba dela, a gente já coloca aí no ar. Tem sim, é o Papillon _ Paper Design, Papillon com 2 L's. Então, Papillon com 2 L's. Paper Design, _ Paper Design. _ Paper Designer. A gente pode escrever aí, hein, Rafa, depois, pra ficar aí. Mariana, obrigada. Coloca... você vai colocar na descrição? Obrigada. Uma outra coisa que eu queria falar, que é o que mais... Gente, eu tenho um orgulho de ter amigo inteligente. Assim, parece que até sou eu que ganho, parece, né? que tem esse conhecimento todo, assim, sabe? Parece que a felicidade é comigo. Eu vou contar que você foi um dos poucos cirurgiões que recentemente entrou em uma cirurgia de separação de crânio, né? Então, gêmeos, né, que nasceram grudados pela cabecinha.
né? Até tem um filme sobre isso, né? Do primeiro neurologista que Sim. orquestrou isso. Conta pra gente como é que foi isso, como é que foi o convite, como é que foi estar lá dentro, o que tem que fazer, separa primeiro a pele, depois o crânio. Tem que ter toda uma infraestrutura, é um ensaio mesmo, né? Não, enfim, assim, foi um convite da Clarice Abreu, essa cirurgiã plástica crânio-maxilofacial, por quem eu tenho realmente uma admiração muito grande, foi quem me fez conhecer a crânio-maxilofacial, e foi um convite dela para estar junto da equipe dela, nesse caso. Era um caso, realmente um caso raro. São gêmeos siameses craniópagos, que a gente fala, eles são unidos pelo Desculpa, crânio. foi quando? A cirurgia de separação final foi agora em 2022. Porque eu lembro que a gente estava conversando sobre isso no hospital. Então, assim, foi ano passado, foi super recente. Super recente. Essas crianças, na verdade, elas fizeram 4 anos em agosto do ano passado. Putz, então e elas ficaram... desde que nasceram e moravam dentro do hospital. E aí foi toda uma programação, como você disse, assim, existe uma programação não só da nossa parte da cirurgia plástica, da parte da neurocirurgia, que fazia toda a programação cirúrgica para fazer realmente a separação dessas crianças. E a cirurgia plástica sempre estava presente desde o início dessas cirurgias, porque caso houvesse qualquer transtorno, qualquer problema, essas crianças poderiam ter necessidade de uma separação de imediata. E aí teríamos condição, toda a equipe para poder fazer a reconstrução. Elas foram submetidas ao todo a 9 procedimentos pela neurocirurgia, para que fosse realizado a separação do encéfalo, que elas compartilhavam. Encéfalo é cérebro, né? Cérebro. E a questão da calota óssea e do osso, né, da calota craniana. E foram alguns procedimentos que foram realizados, inclusive, no Hospital do SUS, no Rio de Janeiro, que é no Instituto Estadual do Cérebro, tá? E com todo um acompanhamento não só das crianças, mas da família, né, por psicólogo, psiquiatra, um acompanhamento multidisciplinar. E para mim foi um prazer muito grande, né, de poder participar disso. Eu acho que até o presente momento eu diria que foi um dos casos que na minha vida profissional que mais me marcou. Caraca, o SUS é maravilhoso. E a cirurgia realmente principal de separação dos gêmeos foi uma cirurgia que durou ela começou na terça-feira para fazer uma primeira parte e a segunda parte da cirurgia final ela iniciou na sexta-feira, ela foi terminar no sábado à tarde. Caraca, eu arrepiei real oficial. A neurocirurgia fez todo o procedimento, posteriormente entramos a cirurgia plástica, a equipe da doutora Clarice, né? Era composta nós éramos ao todo 5 médicos, mais a Clarice Abreu, né, que eram então, 6 cirurgiões plásticos. E que nem está falando, foi tudo muito orquestrado. E toda vez que essas crianças eram levadas para o centro cirúrgico, elas seriam levadas para o centro cirúrgico, havia uma mobilização do hospital, enfermagem, anestesia, um treinamento prévio antes dessas crianças chegarem no centro cirúrgico. Então, assim, a semana eles vão fazer uma cirurgia na quinta-feira. Na segunda-feira havia um treinamento no decorrer da semana para que tudo transcorresse de uma forma correta. Porque, assim, eram 5 cirurgiões plásticos ali em sala. Só que não é só os cirurgiões, né? Tem também... Os anestesistas. Tem também os instrumentadores cirúrgicos, que são... tem os enfermeiros. E também tem uma equipe, acredito que deveria ter, assim, uma equipe de reanimação. Se caso alguma criança parasse, né? Que é morrer mesmo, para reanimar. Então, tem que ter, assim... Tinha todo o suporte, né? Assim, na verdade, que nem... era pensado no plano A, no plano B, no plano C... Então, assim, tudo era pensado antes mesmo de iniciar a cirurgia. Né? Falando nesses treinamentos que haviam antes da cirurgia, era pensado, inclusive, o posicionamento de cada cirurgião, se fosse necessário uma cirurgia de urgência para separação, para que lado iria a maca, qual a equipe que ficaria com quem. Uma coisa que eles usavam para separar desde a entrada dessas crianças era a cor da touca. Então, assim, todo mundo que usava a touca vermelha ficaria com o Arthur, todo mundo que ficava com a touca azul ficaria com o Bernardo, com outra criança. Então, assim, foi tudo muito bem planejado, sabe? Nunca, assim, entre você, na verdade, a neurocirurgia, né, que é quem separa o cérebro, que é, de fato, assim, né, coisa mais, acho que casca grossa ali, nunca foi pensado assim, se acontecer alguma coisa, a gente vai salvar A ou vai salvar B. Sempre era pensado salvar os dois.
né? Sempre foi pensado, a princípio, nos dois, mas a neurocirurgia sempre soube que poderia ter a instabilidade de algum deles. E aí isso era realmente conversado antes junto da família, de todos os demais profissionais. Caso acontecesse alguma intercorrência, poderia haver necessidade de ter escolha de algum dessas crianças. Nossa, né? gente, imagina a mãe dessa pessoa, dessas crianças, né? A mãe e o pai. Deus me livre, você ter que escolher entre um e outro, né? Eu, que não sou mãe, já fico condolecida, né? Imagina, até vocês que têm filhos também, né? Imagina, vocês se colocam no lugar, não tem como não ter essa empatia. Sim, sim. Né? E aí, deu tudo certo? Estão vivos? Dois? Sim. Então, Jura? olha só. Eles moram hoje, né, no Rio de Janeiro, porque depende de todo um acompanhamento ainda multidisciplinar, terapeuta ocupacional, fisioterapia, fonoaudióloga. E eles andam, conseguem comer, tem a função assim, ok? Como é que é? Essa questão está em desenvolvimento, né, dessas crianças. Porque teve, por conta dessa cirurgia, a questão do estímulo pelo tempo que eles ficaram internados. 4 anos, né? Imagina. E assim, e querendo ou não, né? Por mais que vocês tomem todos os cuidados, tem a questão de infecções hospitalares, ficar muito no hospital, porque o hospital, a gente, né, é limpo, a gente lava a mão e tudo mais, só que é um ambiente contaminado, não tem como, né? Então, eu sempre falo, as infecções, principalmente, lógico, recorrentes, elas atrasam o desenvolvimento neuromotor, né? Porque, assim, eu dou muito exemplo. Tem um dia, o primeiro dia da gripe, né? Que você tá ali, você tá o quê? Chumbado, você não quer conversar, você tá mal-humorado, por quê? Você tá com dor, você tá com o nariz escorrendo, você tá com febre e tudo mais. Você não quer pensar. Então, as crianças, as pessoas que são cronicamente inflamadas, é como se tivessem eternamente no primeiro dia da gripe. Então, são pessoas que são crianças que não aprendem direito na escola, têm déficit de atenção, porque ela está inflamada. E quando a gente tem uma inflamação, a gente libera interleucinas inflamatórias, né? Por exemplo, sei lá, uma inflamação na pele. A gente libera aqui, porque aí fica vermelho, inchado, doloroso, né? Então, assim como a gente libera, tem dor de cabeça, libera no nariz, que fica escorrendo, libera na garganta, que tem dor de garganta, a gente libera também no cérebro, e a gente irrita o cérebro. Por isso que quando a gente está doente, as crianças ficam mais manhosas, chorosas, e isso também interfere na sociabilização, né? Então a criança está mais chorosa, retraída, então ela não conversa direito com os amiguinhos, não faz amizade. E isso eu tô falando de uma criança que não é uma criança normal, uma criança típica, por exemplo, né? Que não tem a cabecinha grudada, né? Então aí você imagina, essas que além disso, né, tinha a cabecinha grudada, viveram em hospitais, infecções recorrentes. Então, além de todo o trauma cirúrgico, né, tem essa questão da infecção recorrente que também dá uma atrasada no sistema de desenvolvimento, né? Então, cara, depois, assim, claro que a gente não pode divulgar, mas depois eu vou querer dar uma olhadinha nas matérias, porque, assim, saiu, né, reportagem sobre isso e tudo mais. Então, eu vou querer dar uma olhada nisso, porque eu fiquei, assim, verdadeiramente emocionada, né, desse caso. E, Rafa, por favor, vê se tem alguma pergunta. Deve ter aí mensagem da minha mãe. Tá demorando pra começar no começo, né? Porque ela tava me mandando mensagem aqui. Gente, deu 10 horas. Ela fala, cadê? Onde tá? Não começou. Tem muita gente elogiando, mas não tiveram perguntas. Inclusive, pode pedir para as pessoas mandarem perguntas agora. A gente tá nos 15 minutinhos finais. Ah, legal. Então, assim, eu vou deixar aberto para vocês perguntarem, né? Tem várias questões aí da feminilização, a gente não falou da masculinização, né? Da masculinização facial. Como que ela é feita, né? Por exemplo, coloca implante aqui, onde... Na verdade, como nós havíamos falado, as regiões que nós vamos, quando transformar numa face mais feminina, mais masculina, são praticamente as mesmas.
A forma de abordagem, o acesso a essas regiões também é praticamente o mesmo. O que vai mudar são as projeções, né? Então, assim, para poder transformar numa face mais masculina, a gente tem que deixar o ângulo da mandíbula um pouco mais, digamos, quadrado, marcado. Então, a gente pode usar um implante de polietileno poroso, tá? A gente pode fazer uma mentoplastia de avanço ou uso de alguma prótese. Então, assim, a angulação do ângulo do nariz, porque a mulher tem, digamos assim, o nariz mais apontado, mais empinadinho, pontudo. né? Isso, então essa angulação a gente deixa ela em torno de 90 graus para poder deixar o nariz mais reto. Então, assim, dependendo do que for, às vezes pode ser feito, inclusive, o implante na região da barba, na região do bigode. Às vezes supercílio para deixar ele um pouco mais grosso. Então, assim... eu tenho um amigo, não vou falar o nome dele, Igor. E aí, ele, assim, tem a pele dele é a coisa mais linda. Sempre foi, assim, uma pele de bebê. E ele nunca teve barba, né? E aí, ele fez o implante da barba. Realmente ficou, assim... muito bom, assim, muito bom mesmo. E você que faz, assim, você faz esse tipo de serviço de implante na barba? Isso, na verdade, tem cirurgiões plásticos, existem dermatologistas que fazem. Eu não faço, tá? Eu não me sinto hoje à vontade para poder estar fazendo esse tipo de procedimento. Acho que tem até uma pós que é de trico, de cabelo mesmo. Sim. As pessoas, elas fazem, existe a especialização, tá? Para poder realmente fazer implante capilar. E a pessoa que está habilitada para fazer implante capilar, ela pode fazer implante capilar no couro cabeludo, na região de barba, tá? E aí, por vezes, a pessoa às vezes não tem cabelo suficiente para poder fazer a transposição no cabelo. Pode ser usado, às vezes, pelos da região peitoral, enfim, de outras áreas do corpo. Mas existem pessoas que estão habilitadas para fazer esse tipo de coisa, né? Não é qualquer profissional. E, inclusive, eu sugiro que os pacientes as pessoas nos quais tenham um desejo de fazer esse tipo de procedimento procurem um profissional que tenha especialidade para fazer tal procedimento. Um cirurgião plástico específico em implante. Tem cirurgião plástico, tem dermatologista. Entendi. Faz esse tipo de e coisa. Aí, assim, bom, você deve saber um pouco da técnica. E aí tipo 1000 furinhos e aí vai colocando fiozinho? Como é que é feito? Na verdade, os folículos são retirados, né? Quando você faz retirada do folículo, existem 2 técnicas, na verdade. Hoje a que é mais difundida é a técnica onde se tira folículo por folículo da região, normalmente da região occipital. Existe uma outra técnica onde você tira uma faixa de cabelo e esses folículos também são separados. A separação desses folículos ela é feita no uso de um microscópio, tem uma equipe também voltada para esse tipo de coisa. São separados folículos por folículos. E aí, depois é avaliado, né, a região a qual você deseja fazer a implantação desses cabelos. E é feito realmente um furo, colocação de folículo. Furo, colocação de folículo. Às vezes, num furinho, você pode colocar 2 folículos. Você pode colocar 1 folículo. Você pode colocar 3 folículos. Porque, assim, o folículo é o cabelinho, né? A região digamos um cabelo. O pelo. Eu acho até que é mais prudente colocar mais de um folículo, porque vai que aquele folículo não pega, né? Não, nem é por isso. Assim, no geral, a pega dos folículos ela é favorável quando a técnica é feita de uma forma favorável, mas é por questão de harmonia mesmo, digamos assim, de harmonização. Então, assim, às vezes você coloca em uma linha 3 folículos porque aquela região vai ficar mais cheia e na região anterior você vem colocando um folículo espalhado para deixar uma coisa realmente mais parecida e mais próxima do que é o normal, digamos. Ô mãe, eu tenho certeza que você lembrou de uma coisa que eu lembrei. Meu pai, ele já fez implante de cabelo, né? Sabe aquela coroinha aqui? Ele só tinha essa coroinha, né? Tipo assim, uma coroinha, uma careca aqui. Aí, há 1000 anos atrás, eu era criança, né? Tinha um cirurgião plástico lá na nossa cidade, que era muito querido, né? Dr. Everardo, que inclusive morreu assim, há muitos anos. E aí, ele trouxe a novidade para a cidade, que era implantar cabelo. Meu pai, careca que só, né? Aí ele falou assim, vem, Haroldo, vem aqui, vamos implantar cabelo. Aí meu pai, mas será? Como é que é? Será que vai ficar muito cheio e não sei o quê? Aí ele falou assim, pro meu pai, falou assim, sua cabeça vai ficar igual a floresta amazônica.
Aí meu pai, né, depois, meu pai advogado, né, eu falei, ô pai, por que você não processou ele, né, na época? Ele falou, não, ele não mentiu, ele já estava prevendo que ela ia estar desmatada. Porque ficou um tufo aqui, outro isolado ali, tipo assim, ficou muito estranho. Coitado, continuou careca. Essa era a técnica que normalmente era empregada no passado. O pessoal falava assim, fica parecendo plantação de milho, cabelo de boneca. As técnicas hoje em dia são bem mais modernas e o resultado final é muito favorável. Ele tirou uma parte aqui, faixa, né? Uma faixa daqui. Aí até foi bom porque ele ficou com cara mais nova, porque fez assim, né? Aí ficou com menos ruga, mas realmente caíram como eu todos disse, os hoje fios. em dia eles são separados folículos por folículos no microscópio. Naquela época talvez não tinha, realmente eu não sei lhe dizer. Mas o que fazia não era a separação de folículo por folículo, era cortado um quadradinho né, com vários folículos e aquilo que era implantado. Então, por isso que dava essa sensação de cabelo de boneca, de plantação de milho. Ô mãe, gira uma foto da careca do pai, vou postar depois pra eles verem como é que ficou. Porque assim, você vê, tipo assim, tem a careca, a coroa ali, né? Aí você vê um furo com, tipo, 3 cabelinhos. Aí, tipo, tem mais um espaço, é um furo com 3 cabelinhos. Pareceu um Cebolinha, igualzinho Cebolinha. A gente precisa postar isso, pra fazer esse bullying. Uma outra coisa que eu queria falar é que quando eles foram no retorno médico, né? Meu pai tava com a cabeça assim, enfaixada, né? E minha mãe tinha feito nariz. E aí ela tava com um curativo assim, né? Aquele olho roxo e tal. Aí eles estavam no trânsito. Aí um casal parou assim do lado, olhou assim, fez assim. Pensando assim, se pegar na porrada, né? Só pode. Ele com a cabeça enfaixada, ela com o nariz. E ele com o nariz aqui assim. A região roxa. Mas enfim, assim, eu era muito criança. Tinha menos de 10 anos, eu acho. Sim. Então, assim, fazem muitos anos mesmo. De lá pra cá a gente teve desenvolvimento de muita técnica dentro da cirurgia plástica reparadora. Um avanço de várias técnicas para realmente, naquela época, hoje, né, deve ter passado aqui mais ou menos uns 20 e poucos anos. Eu tenho 33, uns 23 anos no mínimo. As técnicas, elas mudam e avançam Graças a Deus. de uma velocidade extremamente rápida. Então, hoje a gente está fazendo uma técnica, a gente chega num congresso, e a gente está fazendo um curso para uma técnica nova, ou às vezes aquela técnica nova já não é mais a técnica que a gente está usando, voltamos para a anterior. Então, assim, a medicina está muito avançada, né? Não só na minha área, na sua área também, como infectologia, com certeza. Então, assim, a gente tem que continuar realmente estudando, procurando para poder ofertar cada vez mais o melhor para o nosso paciente. Né? E uma maneira, assim, que eu encontrei de me forçar a estudar é sempre estar buscando, assim, fazer doutorado, apresentar artigo científico, sempre que eu tenho convite para dar aula, aqui mesmo no podcast, né? Por exemplo, a gente tem que dar uma olhada, uma folheada, né? Para não falar bobeira, né? Então, isso é uma forma, assim, indireta também de nos forçar, porque às vezes tem ali a correria do dia a dia, a gente vai entrando no automático, vai só trabalhando, cuidando da vida e para de estudar. E a gente não pode parar de estudar, a gente lida com vidas. Não, isso é importantíssimo. Então, eu sempre penso assim, cara, essa pessoa é o amor da vida de alguém. Não, sim. E assim, ó, por exemplo, na crânio maxilofacial, a curva de aprendizado ela é muito longa. Então, assim, a gente brinca lá no serviço que as pessoas continuam aprendendo. A pessoa que está há mais tempo no serviço é o aluno número X, porque ele continua aprendendo. Todo dia é uma novidade. Um caso não é igual ao outro, então o aprendizado é contínuo. A gente tem que estar sempre estudando, sempre buscando, assim, tentar entender qual que é o melhor que pode ser feito por aquele paciente, tá? O que a gente tem de mais moderno, o que a gente tem de estudo mais moderno, o que a gente tem de publicação mais moderna para ofertar realmente o melhor, o que tem um bom resultado e o que vai trazer realmente melhoria para aquele paciente. Só uma coisa, eu tenho uma amiga muito querida, que é a Amanda Corpa, ela é advogada, e aí hoje ela é uma influencer lá perto da nossa cidade, e aí eu pedi a ela gentilmente que ela me ajudasse a divulgar o Medcast de hoje, porque ela tem muitos acadêmicos de medicina que seguem ela, né? O pessoal lá do interior, que é da cidade
que ela mora tem faculdade lá de medicina e também é perto de Presidente Prudente, que também bastante gente Você fez da faculdade medicina. em Presidente Prudente, Fiz né? em Presidente Prudente. Então, assim, lá tem a FAI, tem a UNOeste e muito do público delas são estudantes. Então, eu falei assim, me ajuda a divulgar e tudo mais, né? Porque vai ser muito legal para os estudantes. Imagina, quem aí tá pensando em fazer plástica, cirurgia. E aí, eu gostaria que você me falasse como é a trajetória. É assim, desde, tipo, saí lá de Minas, do meu colegial, tive que estudar quantos anos para passar na faculdade. Fiz a faculdade quantos anos? Beleza. Estudei quanto tempo para passar em cirurgia. Depois, estudei quanto tempo para passar em plástica. E depois, o fellowship. O que é fellowship? Sim. E quanto tempo é de fellowship? E qual é a concorrência desse fellowship? Isso. Na verdade, eu sou do interior de Minas. De que cidade? Minha família é de uma cidade chamada Sericita. É uma cidade bem no interior da zona da Mata Mineira, mas nós morávamos em Ponte Nova, que é uma outra cidade também da zona da Mata Mineira, próxima a Viçosa. Que tem faculdade também de medicina em Viçosa? Hoje tem Ponte Nova também tem faculdade de medicina hoje. Tem em Viçosa, na Federal. E aí eu estudei, né, em Ponte Nova. Eu fui fazer o 2º grau em Juiz de Fora, na época. Nossa, só um parênteses. Lá tem um colégio que as tias da minha mãe, elas são freiras. E é um colégio regido a freiras. E elas uma era professora, outra era diretora. E eu não... Santa Catarina, talvez? Pode ser, não sei. Eu sei que tinha nome de santa. Elas são da ordem, né? Que tem vários ordenados. E elas são da Nossa Senhora... Carmelitas Descalças. Eu não sei. Porque que eu me recorde, em Juiz de Fora são fortes, acho que 2 colégios. Tem o Jesuíta também. E acho que é o Santa Catarina. Acho que é esse, então. Ele acho que é rosa, assim. Não me recordo. Bom, enfim. E aí, na época, nós fomos, tanto eu quanto a minha irmã, por opção da minha mãe, que nós fôssemos para Juiz de Fora, fazer o 2º grau. Prestei os vestibulares na época, eu prestei vestibular para medicina. A gente fica aquele término de 2º grau, a gente fica meio na dúvida. E, enfim, prestei vestibular não só para medicina, prestei para farmácia. Me inscrevi para o vestibular de arquitetura. Nossa. E acabei não fazer a prova do vestibular de arquitetura. E na época eu não fui aprovado de imediato para medicina, mas eu fui aprovado para a faculdade de farmácia. Cheguei a fazer um tempo da faculdade de farmácia. Quanto tempo? Eu fiz 1 ano na faculdade de farmácia. Cara, posso falar uma coisa? Eu acho que te ajudou muito. Porque, assim, a farmacologia, ela é uma base muito importante da medicina. Cara, se você não souber remédio, você vai saber o quê? Né? E eu tenho alguns colegas que fizeram isso também. Né? Eu também, quando fui fazer o vestibular de medicina, não passei de imediato e fiz 1 ano de odonto. Sim. Né? E a base ali é similar. Então, acabou que assim, me ajudou muito. Eu inclusive, na época, eu consegui algumas matérias da medicina, eu consegui realmente não ter a necessidade de fazê-las, porque eu já havia feito no curso de farmácia. Conseguiu eliminar. Mas eu digo em termos de amadurecimento mesmo. Eu cheguei na faculdade de medicina mais maduro, né? Sim. Depois disso, fui morar um tempo fora. E aí foi realmente... Morei fora do país e voltei para poder fazer Calma o aí, cursinho para preparar. Peraí. Então, tem várias coincidências. Eu também fui morar fora. Então, morar entre aspas. Eu larguei a faculdade de farmácia, fui morar um tempo fora. Onde que você foi morar? Eu morei na Califórnia. Que chique! E aí voltei... Você ficou lá? Você ficou quanto tempo lá? Eu voltei no mês de junho, na época. Eu fui em dezembro e voltei no mês de junho. E aí retornei, que foi quando eu voltei pro cursinho para prestar vestibular para medicina. Entrei na faculdade de medicina nesse período. Aí foram 6 anos de faculdade de medicina em Juiz de Fora. Depois disso, eu fiz um concurso. Eu entrei no Exército, nas Forças Armadas, sou militar de carreira. Passei 2 anos morando no Amapá. Depois do Amapá, voltei para fazer minhas especialidades. Fiz cirurgia geral e fiz cirurgia plástica. Fiz, inclusive, no Hospital do Exército, no Rio de Janeiro. O serviço de cirurgia plástica lá completou... esse ano está com 31 anos, mas completou 30 anos no ano passado. Era um dos serviços de referência para a cirurgia reparadora, que é o que eu gosto realmente. Então aí você começou a gostar da cirurgia de reparação... Desde a cirurgia geral. Desde a cirurgia geral eu já via o funcionamento do serviço de plástica do hospital voltado um pouco mais para a reparadora. Tanto a plástica quanto a cirurgia geral você fez no mesmo hospital? Fiz no mesmo hospital. Que é o hospital lá militar. Isso. E aí eu tive essa oportunidade. E no meu 2º ano foi da residência de cirurgia plástica, foi o ano da pandemia, que a gente teve a pandemia.
E aí, no segundo ano, a gente fazia uns estágios na residência de cirurgia plástica, que era na cirurgia, um estágio era em microcirurgia, um estágio em queimados e um estágio em cirurgia pediátrica, cirurgia de fissurado, cirurgia de crânio. E foi onde realmente eu tive esse, digamos assim, despertar pela crânio-maxilofacial, ali vendo aquelas crianças, vendo as cirurgias, vendo o funcionamento de uma equipe multidisciplinar. E desde então eu passei a acompanhar cirurgias relacionadas a tal área. E optei por realmente me especializar nessa área para poder trabalhar com isso. Você fez o exército, né? Serviu o quê? 1 ano? Eu fiquei servindo... hoje ainda sou militar. Uhum. Eu servi 2 anos na Amazônia. Uhum. E aí voltei para poder fazer minhas especialidades. Aí, então, aí você já passou direto. Você prestou e passou. Na verdade, foi um concurso. Na época, quando eu prestei para o Exército, eu prestei o concurso para uma vaga para cirurgia geral, para cirurgia plástica. Ah, legal, entendi. Entendeu? E é muito concorrido? Na minha época, eu era médico sem especialidade, né? Existiam bastante vagas para os médicos sem especialidade. Hoje realmente é uma coisa um pouco mais concorrida porque eles têm menos vagas para os médicos sem especialidade. Hoje em média de 5, acho que no máximo 10 vagas para médicos sem especialidade. O país inteiro. Para o país inteiro. E aí eu resolvi que eu queria fazer crânio e por orientação das pessoas com as quais eu tinha convivência dentro da cirurgia plástica, inclusive na crânio com a doutora Clarice Abreu. E eu optei por fazer a especialização, prestei as provas e o serviço aqui, né, em São Paulo é um serviço de referência, é um serviço que é comandado pela doutora Vera Cardim. A doutora Vera Cardim e o doutor Rodrigo Dornelles, que faz a parte administrativa. A doutora Vera Cardim é uma das principais, ela foi a primeira presidente desde que quando começou a Sociedade de Cirurgia Crânio-Maxilofacial no Brasil, ela foi a primeira presidente. Ela tem assim uma ligação com a história da cirurgia crânio-maxilofacial muito importante dentro do Brasil, não só no Brasil como fora do Brasil, e eu tenho a oportunidade de hoje ser um fellowship dela. O fellowship é um programa onde a gente faz um acompanhamento para a continuidade do aprendizado. Uhum. E ele também, você precisa prestar essa prova, não é assim, eu quero fazer. Não, eu prestei a prova. Prestei a prova. Passou de primeira também. Não, passei. Assim como todas as outras, né? E agora tem a prova da especialidade, né? Ao término do fellowship a gente faz a prova para poder ser membro da... Na verdade, eles não se fala sociedade porque ela é uma Associação Brasileira de Cirurgia Crânio-Maxilofacial. Olha só, que legal. Gente, uma pequena observação aí. As 2 pessoas que você falou que são top mundial e nacional são 2 mulheres, né? Então, eu vejo muito isso, assim, até quando eu tava fazendo as residências, né? Uma amiga minha falava, eu quero ser plástica, não sei o quê. E aí tinha um professor nosso, urologista, que falava assim, não, mas você não vai aguentar, porque são muitas horas de pé, é difícil, por exemplo, você vai fazer uma mama pesada, não sei o quê, nananã, você vai precisar conciliar, tipo, sua casa com isso, com aquilo, tipo, não é lugar de mulher, é um meio muito masculino. Tipo, não, gente, o lugar da mulher é onde ela quer estar. E a prova é que essas 2 mulheres, diríamos, fodásticas no Brasil e no mundo, né, são mulheres. Não, sim. Então, lá. Até na medicina, né, existia-se muito preconceito antigamente. E eu acho que isso, cada dia que passa, isso tem modificado. Então, assim, vê hoje em dia na faculdade de medicina muito mais mulheres. A gente vê nas especialidades que antes diziam especialidades masculinas, mulheres. Então, assim, realmente isso tem mudado. Existia um preconceito por isso e eu fico feliz por essa mudança. Né? A gente fica feliz por isso. Gostaria de falar aí para as meninas que estão fazendo medicina, que querem fazer cirurgia ou que querem fazer ortopedia para se inspirarem na doutora Vera e na doutora Clarice, que elas também são mulheres, passaram por tudo que vocês estão passando e são simplesmente as 2 referências no país
e no mundo. Então, deixa aí de inspiração, Sim. tá? Agora já acabou o nosso tempo. Poxa, passou tão rápido, Passou né? tão rápido. Na verdade, já estourou, né, Rafa? Um pouquinho. Tem pergunta aí, não? Ai, Como é a fase de recuperação de uma lipoaspiração? Como é a fase de recuperação de uma lipoaspiração? Isso. A recuperação de uma... Não só de uma lipo, né? Mas dos pacientes, quando eles são submetidos a uma cirurgia, a gente tem um tempo pós-operatório para que ele tenha uma boa recuperação. Depois de um procedimento cirúrgico, a gente tem o ápice do inchaço, digamos assim, desse edema. Esse ápice desse inchaço, ele acontece em torno aí de 48 para 72 horas, mais próximo de 48 horas. Então, assim, tem um boom daquele inchaço, e depois ela tem uma regressão que ela é bem lenta para que perca-se todo, para que tenha perca esse inchaço, né, esse edema, e tenha o resultado final do procedimento que realmente foi feito. de 3 a 6 meses, mais ou menos. É isso aí, tá? Normalmente, no mínimo, a gente pede 30 a 60 dias, mas em média são 6 meses. Principalmente, não só na lipo, mas cirurgias que a gente tem corte para poder realmente a pigmentação da cicatriz, para que a gente tenha um bom resultado no final. Eu vou falar agora da minha parte como paciente, que eu acredito que minha mãe também lembra disso. Olha só, eu fiz, né, do queixo até a periquita, lógico, né, gente? A gente vai limpar. Não, mas não tem como. A gente vai limpar a barriga e vai ficar com puta capô de fusca? Não, né? Tem que limpar tudo. Então, para ficar assim retinha, né? Porque o capô a gente chama de Monte de Vênus, né? Isso. Que é a pubis ali, a vulga testa. E aí, o que acontece, né? Quando a gente faz a lipo, né? Isso eu acho. Aí é você que vai me falar. Pra sugar a banha, né? A gordura, tem que injetar um líquidozinho pra ela dar uma dissolvida pra sugar? É por isso que fica inchado ou não? Não. Na verdade, o que a gente faz é uma solução anestésica, né? A gente usa até, inclusive, uma medicação que é vasoconstritora. Vasoconstritor é o que faz com que o vaso feche para diminuir o sangramento, tá? Então, assim, a gente... E dentro da lipoaspiração existem várias formas, várias técnicas. Aí tem algumas que a gente coloca mais, tem algumas que nós colocamos menos, algumas são mais seguras em determinadas áreas quando se coloca mais. E aí esse é o líquido. Mas o inchaço é também da manipulação dos tecidos. Da inflamação do processo do inflamatório tecido. como um todo. Tá. Aí, né, o que acontece? Ele coloca, na época, né, colocava umas... Não é gaze, aqueles panos, como que chama? Uma compressa. Uma compressa e aí o macaquinho, né? Que pra ficar tudo bem presinho, assim. E aí ele fala, você vai poder tomar banho, acho que é 42 horas, 72 horas, não sei. Banho de tirar o macaquinho e tudo, né? Que você tem que ficar um tempo com o macaquinho. E só tomando banho, vulgo banho tcheco, de gato, né? Banho de gato e tal, duchinha, pá. E aí, eu tava doida pra tomar banho, assim, doida. Eu sou uma pessoa que eu tomo, não pode, mas eu tomo assim, uns 2, 3 banhos por dia, né? Quando eu tenho tempo, óbvio, quando eu não tô de plantão. E aí, eu doida pra tomar banho, ninguém me avisou assim, você vai tirar o macacão, vai tirar a compressa, fica deitadinha um tempo, depois você levanta. O que eu fiz? Rápido. Não, eu tava em pé, e falou assim, o primeiro banho é feito aqui na clínica. Então, fui pra clínica lá do médico, tava em pé, eu segurando aqui nas barras, né? Aí minha mãe tirando aqui meu macaquinho, tirou as compressas. O que acontece? Tava aquele sangue todo preso ali, né? E aí, quando tirou, o sangue foi pras pernas. Baixou sua pressão. Né? Baixou a minha pressão. Aí eu caí dura, assim, bah! Aí minha mãe começou a gritar, assim, o consultório lotado. Minha mãe pôs a cabeça pra fora e falou assim, socorro! Minha filha tá morta! Minha filha tá morrendo! Ajuda! Aí, do nada eu acordo assim, né? Aí com a enfermeira, conhecida vizinha, né? Eu pelado, obviamente, no banheiro, conhecida vizinha que tava lá para fazer uma plástica também, né? Para consultar, minha mãe e o médico. E eu sem entender nada, né? Oi, o que tá acontecendo, tal.
Aí foi isso que aconteceu, né? E aí eu lembro depois desse perrengue e tal, ficou tudo bem. Eu olhei no espelho e eu falava assim: meu Deus, eu tô com a barriga do Homer Simpson. Tava muito inchada, né? Eu falei assim: mas eu fiz o trem pra ficar magra, tô mais gorda ainda, né? Não, além isso que você tá falando, esse macaquinho é a cinta de contenção. Hoje, que é muito difundida é o taping, né? Tem o taping, existem algumas técnicas que a gente faz para poder tentar minimizar a formação desse inchaço, desse edema no pós-operatório, para realmente a pessoa não ficar tão assustada e não demorar mais tempo depois para garantir um resultado mais precoce, entendeu? Aí depois disso, né, eu tive que fazer várias sessões de drenagem, né, para ajudar também a desinchar e para não dar fibrose, né? Fibrose é por onde vai passando. Endurecimento dos tecidos. Né? Isso, por onde passa a cânula ali, né? Às vezes fica uma elevação e tudo mais, né? Pode ser do processo cicatricial, né? Quando ele vai havendo aquela retração da cicatriz, aquilo gera um endurecimento de determinadas áreas que podem deixar realmente alguns abolamentos. Então, às vezes, é necessário realmente que essas massagens sejam feitas para poder quebrar essas fibroses. Quebrar essa fibrose. Então, assim, o pós, né, é bem doloroso. Eu lembro que era doloroso. Eu fiquei assim uma semana e eu falava assim: meu Deus, me perdoa, por que eu fui fazer isso comigo? Sabe? Por que eu estou me maltratando dessa forma, né? Então, eu lembro que, às vezes, óbvio, né, gente? Eu falava assim, eu queria emagrecer, fazer uma lipo. Eu lembro, falando, não, pelo amor de Deus, a dor que eu passei, só Jesus na causa. Eu rezava, pedia perdão para Deus, porque eu tinha me maltratado dessa forma. Não tem que pensar assim. Bom, enfim, então vamos caminhando. Já... Não tem mais pergunta, né, Rafa? Putz, vai. Vou tentar ser sucinta. Tenho pelos espalhados pelo corpo todo, mas sou careca. Qual seria a explicação? Se pelo fosse bom, não dava só na cabeça e não no cu. Mentira. Conta, fala. Na verdade, a justificativa é a questão dos receptores e a ação hormonal, né? Então, assim, a gente tem... a calvície, ela tem uma ligação realmente... pode estar ligada à parte genética, tá? E aí a questão hormonal. Então, a justificativa para você ter o cabelo no corpo e não ter realmente na sua cabeça é porque a ligação desses hormônios, às vezes, ela é mais presente naquela região do couro cabeludo. E aí, por ação dessas... Por essas ações, você acaba perdendo o cabelo dessa região. Então, existe a possibilidade, em virtude de você ter até os pelos no corpo, é que eles sejam realmente transplantados para a região da cabeça. Tá? Porque eles não têm aqueles receptores que fazem com que tenha a perca do cabelo. E tem mais uma coisa também, tem alguns tratamentos tópicos, né? Tipo minoxidil e tudo mais. Os dermatologistas, eles fazem normalmente em conjunto, fazem todo um acompanhamento. Existe medicação oral, medicação tópica, que pode ser feita a aplicação de medicação via drug delivery, que a gente fala, tá? Para poder realmente melhorar a questão do cabelo na cabeça. Entendi. Finish? Um cirurgião plástico pode contraindicar uma cirurgia, mesmo quando a realização dela for o desejo do paciente? Sim. Tá? Como eu falei lá no início, assim, por vezes os pacientes, eles criam uma expectativa em cima de um procedimento. Às vezes tem uma deturbação daquele resultado e às vezes eles chegam já com, não, eu quero assim, quero que as coisas sejam desse jeito, que eu quero isso. E por vezes não é compatível com o corpo do paciente, com o que ele realmente com o que você pode entregar para aquele paciente. Então isso nos permite, né, que o procedimento seja realmente realizado. Não seja realizado. Às vezes, tem também isso tudo é conversado junto do paciente, falando, isso realmente diante contraindicado, tal. Contraindicado. Tem duas situações aí, né? Eu conheci já uma pessoa que ela era extremamente magra, né? Tinha anorexia e queria fazer lipo. O cirurgião falou, não,
não vamos fazer, Sim. né? E também a questão... E assim, essa questão da contraindicação, eu falo, eu aprendi nessa minha vida cirúrgica que você contraindicar um procedimento cirúrgico ele é muito mais difícil do que você indicar qualquer procedimento cirúrgico. Então você tem que ter muito mais segurança que você está fazendo para contraindicar do que simplesmente, vamos fazer. E também, assim, questão, falar aí de novo da minha mãe, ela sofreu, ela é uma pessoa muito querida, ricamente cirúrgica. Rica de casa. Então, o que acontece? Ela foi assaltada, levou um tiro, né? Esse tiro pegou no abdômen. E aí, para fazer uma cirurgia, assim, de emergência, para salvar a vida dela, foi feita uma laparotomia exploradora. O que é isso? É quando você rasga a barriga aqui do começo do finalzinho do externo. O né? finalzinho do externo, do começo da barriga até perto ali da cirurgia da cesárea, né? Então, teve que fazer algumas anastomoses, né? Assim, perdeu parte do intestino. Então, assim, eu diria que a barriga dela é um pouco bagunçada, né? E aí, depois disso, ela precisou reabordar mais outras 2 vezes. E aí ela fala assim, ela não é uma pessoa gorda, ela é uma pessoa magra, mas ela falou, eu queria fazer uma cirurgia para tirar essa pelezinha daqui, ou queria melhorar tal coisa. O cirurgião falou assim, eu não mexo na sua barriga, né? Então, assim, foi verdadeiramente contraindicado. Ela falou assim, bom, se ele, que ganha dinheiro operando, o interesse econômico é dele, e ele falou, não, então não. Ela falou assim, não, vou me conformar. Inclusive, essa questão do interesse econômico tem que ser realmente a parte médica sobressaindo a qualquer coisa, porque o paciente, é a vida dele que está ali em jogo. Então, assim, um paciente que ele é fumante, tabagista de longa data, às vezes é uma cirurgia que é muito longa, é um paciente que já é diabético, que faz uso de determinados... faz suplementação hormonal, então às vezes tem maior predisposição a ter trombose, às vezes tem maior predisposição para ter sofrimento de determinados retalhos, determinados tecidos, dependendo de cirurgia, realmente a gente fala para o paciente que não é melhor que ele não realize aquele procedimento. Então a gente, mais do que qualquer outra pessoa, nós estamos sim habilitados para poder dizer que não deve ser realizado determinado procedimento. Legal. Mais, Rafa? Então, até que enfim, né? Porque a gente já se estendeu um monte, coitado, o Rafa tem que dormir, né? Então, é o seguinte, gente, eu gostaria, para onde eu olho, Rafa? Ok, para você, né? O que é isso? Você fez Ajeitou o cabelo. Ajeitou o cabelo pra gente olhar pra você ficar bonito, né? Então, gente, tô aqui com o Dr. Sabrage Otávio. Quem tiver mais dúvidas, os acadêmicos, também para saber desse passo a passo, de como foi, né? Quem tá interessado aí em fazer cirurgias, quem tem dúvida, pode seguir ele nas redes sociais, @Sabrage. Otávio ou Otávio? Não, Sabrage Otávio. Sabrage Otávio, a gente vai colocar aqui na descrição, junto com a Papillon da Mariana. E eu gostaria de agradecer você por você vir, você que é um cara extremamente ocupado, porque você se divide aí entre as cirurgias no hospital, consultório, estudo, família. Então, assim, foi muito importante, muito significativo tê-lo aqui. Estou muito feliz, muito agradecida e... Não, quem tem que agradecer sou eu pela oportunidade, né, Larissa? Assim, pela realmente a oportunidade de falar um pouco mais, tornar um pouco mais conhecida a questão da especialidade, a questão da cirurgia reparadora. E sou muito grato aí realmente pela oportunidade, por estar aqui do seu lado, pelas gargalhadas que você me permitiu dar. Tem que descontrair um pouco, né? E não aguento, eu sou um pouco desbocada, então assim, eu tento segurar, fazer a linha, fica fina, mas aí às vezes dá uma escorregada, porque eu quero muito ser elegante, igual você, né? Mas eu sou bagaceira. Gente, gostaria de mandar um beijo pra vocês. Desculpa a gente se alongar, mas quem já me segue aqui, quem já tá inscrito no canal, sabe que eu falo mais que a boca e que a gente sempre extrapola um pouquinho. E eu quero mandar um beijo pra vocês, convidar vocês já a assistir semana que vem, que vai estar top do top, pra gente conseguir manter esse nível aqui, tem que ser convidado até aqui, só top do top, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Se inscreve no canal e ativa o meu sininho. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado. Já foi.